Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Aproveitando que você está de pé, abra a Bíblia, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7. Glória a Deus. Mateus, capítulo de número 7. Localize, por favor, o versículo de número 13. Mateus 7, versículo de número 13. Aleluia. Glória a Deus. Mateus 7, 13 diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Você pode dizer amém por essa palavra? Pode se sentar, por gentileza. Aleluia. Glória a Jesus. Maravilha. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós estamos refletindo aqui no verso de número 13 e o verso de número 14, onde as palavras do Senhor Jesus nos ensinam que aparece aqui uma advertência, e a advertência do Senhor Jesus é que nós não conseguiremos andar por dois caminhos ao mesmo tempo. São dois caminhos, mas uma só escolha, ok? E o primeiro caminho é o caminho espaçoso e a porta larga. Caminho espaçoso, porta larga. O caminho espaçoso e a porta larga, elas representam a vontade humana, os desejos humanos. E os desejos e as vontades humanas, ela nos conduz, mas segundo o verso de número 13, vai dizer que ela conduz para perdição. O caminho largo, a porta larga, ela conduz para a perdição, aonde aparece a expressão sofrimento eterno. E o segundo caminho aqui é o caminho apertado e a porta estreita. E a representação desse caminho representa a vontade de Deus. Se no caminho espaçoso eu tenho a representação das minhas vontades, é aquilo que eu escolho, é aquilo que eu determino, é aquilo que eu acho, é aquilo que eu penso. Semana passada nós falamos que a maturidade, ela se difere da juventude, de ser criança, porque a criança, ela faz o que ela quer, mas o adulto faz o que precisa ser feito. Então, se no caminho eu tenho as minhas escolhas, as minhas vontades, esse caminho é largo, me leva à perdição, ao sofrimento eterno. Porém, o caminho apertado, ele pode ser apertado, ele pode ser estreito, mas ele representa a vontade de Deus. E esse caminho nos conduz à vida, aonde nós aqui trabalhamos o grego, que a expressão vida é a expressão zoe. E a expressão zoe, ela tem um significado, que significa vida ativa, vida vigorosa e vida abençoada. Então isso nos faz pensar e refletir que todos aqueles que andam no caminho apertado e que irão de passar pela porta estreita, esses estão recebendo vida da parte do Senhor. E não é vida de viver humanidade, mas é o zoe, é uma vida ativa, uma vida vigorosa e uma vida abençoada. E a vida abençoada não é só dinheiro. A vida abençoada é uma vida vindo da parte de Deus, é preenchendo aquilo que a nossa vida não consegue preencher,
é cumprindo aquilo que a gente não dá conta de cumprir. Então a pergunta que fica é: vale a pena andar no caminho apertado? Vale a pena andar na porta estreita? E a resposta, ela é retórica: vale muito a pena, porque nós estamos sendo conduzidos, nós estamos sendo levados para um destino final. E que destino é esse? É uma vida eterna para a glória de Deus. Eu queria trabalhar aqui com os irmãos, hoje é bem didático. Eu gostaria de pedir para que o Alex virasse esse ventilador para lá, que está virando minhas folhas aqui. Há um conceito do Antigo Testamento a respeito desses dois caminhos. Muito obrigado. E as irmãs estão com mais calor que eu hoje. Há um conceito dos dois caminhos representados no Antigo Testamento, ok? E esse conceito aqui que nós estamos tratando, de Mateus 7, versículo 13, versículo de número 14, se os irmãos forem analisar, o Senhor Jesus, ele está reafirmando aquilo que foi ensinado na Torá, aquilo que foi ensinado no Antigo Testamento. Eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 30. Por gentileza, Deuteronômio, capítulo de número 30. Nós estamos aqui estudando e vendo o conceito de dois caminhos no Antigo Testamento. Jesus está no Novo Testamento, Mateus 7, dizendo a respeito dos dois caminhos, das duas portas. Porém, esse conceito, esse ensinamento, ele vem sendo anunciado desde o Antigo Testamento. E aqui o Senhor Jesus, ele está ratificando, o Senhor Jesus, ele está chancelando aquilo que foi ensinado no Antigo Testamento. Deuteronômio 30, nós vamos ler a partir do verso de número 15. Versículo de número 15 diz assim: Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, e ele diz assim: vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Diga assim: a vida e o bem. A vida e o bem. Agora diga assim, por favor: morte e mal. Morte e mal. Verso 16: porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos, e que guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entrares a possuir. Porém, olha aí, porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos declaro hoje que certamente perecereis, não prolongareis os dias na terra a que vais, passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Verso 19 é o verso principal. O texto diz: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Pastor, qual que é a palavra-chave do texto? Essa que vem na sequência: escolhe, escolhe, escolhe. Essa aqui é a palavra-chave. Só que a orientação é: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Posso ouvir o glória a Deus por essa palavra? Queridos, aqui está o conceito de dois caminhos.
o Senhor deixa muito bem claro o caminho da vida e o caminho da morte. O Senhor deixa claro o caminho da bênção e o caminho da maldição. E a proposta de Deus para esses dois caminhos é a mesma proposta do que Jesus está ensinando em Mateus 7. A porta é estreita, o caminho apertado. Só que Jesus diz, Ele conduz a vida. E olha o que o texto está dizendo aqui: hoje eu coloco a vida e a morte diante de vocês. Jesus está ratificando no Novo Testamento aquilo que o Senhor já havia entregado para Moisés. Há uma confirmação. Só que está posto aqui a bênção e a maldição. Só que a palavra-chave desse texto, eu já revelei a você, é a palavra escolhe. Aqui nós estamos trabalhando a ideia que nós não conseguimos andar em dois caminhos ao mesmo tempo. São dois caminhos, mas uma só escolha. E do mesmo jeito que o Senhor havia falado com Israel, está posto diante de vocês, vocês podem escolher a bênção e a maldição. Só que a sugestão de Deus é: escolhe a vida. Aqui está o segredo para a humanidade, irmãos. O segredo da humanidade está revelado aqui. Escolhe a vida. Escolhe a vida. Pastor, mas escolher a vida vai exigir de mim que eu ande por um caminho apertado. Vai exigir de mim que eu passe por uma porta apertada. É por isso que Jesus vai dizer assim, muitos são os que vão seguir o caminho largo e a porta larga, mas para vocês escolhem a vida, escolhem a vida, escolhem a vida. Aleluia. Essa expressão aqui, escolhe, significa assim, decidir-se por. É alguém que está decidido, presbítero. É alguém que não tem dúvida, Mariana. Diácono Jorge, eu já ia falar, presbítero Jorge, é profético, hein? Olha aí. Está decidido. O seu coração está firmado. Ele escolheu. Você se lembra que Jesus vai liberar uma palavra sobre a vida de uma mulher chamada Maria? E aí a sua irmã estava no momento ali questionando, e o Senhor disse assim: ela escolheu a melhor parte. E qual que era a melhor parte que ela havia escolhido? Foi ficar aos pés do Senhor Jesus. Jesus não estava só repreendendo Marta, porque ela precisava trabalhar, precisava ter os seus afazeres. Só que, irmãos, eu aprendi uma coisa: aonde a presença de Jesus está revelada, a gente não pode tomar atenção mais por nada. Nada mais pode roubar a atenção da nossa vida. Nada mais pode roubar a atenção do nosso coração. A sintonia missionária é muito fina, e a gente pode perder a sintonia numa revelação daquilo que Jesus iria trazer para a nossa vida. E ela escolheu a melhor parte. E qual que foi a sua escolha? Estar aos pés do Senhor. Então nossas vidas são feitas de escolhas. Aleluia, é verdade. Não tem alguém que já disse 3D? Não tem alguém que já disse isso? Então nós precisamos fazer boas escolhas. Decisões decidem destinos. Olha os 3Ds. Decisões decidem destinos. Por isso que o Senhor sugeriu: escolhe a vida. Então Jesus ele está ratificando esse ensinamento. A palavra escolher significa decidir-se por, é estar decidido e convicto sobre aquilo que eu decidi. Eu queria ler mais um texto, porque ficou sugestivo para Israel, e aqui o profeta
o profeta Elias vai chamar a atenção de novo do povo, para que eles tomassem a decisão. O Senhor, irmãos, não gosta de trabalhar com indecisos na sua obra. Lembra que eu disse aos irmãos? Criança faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. Irmão, o Senhor tem algumas coisas que o Senhor não gosta de trabalhar. É medroso, o Senhor não gosta. Indeciso, o Senhor não gosta. Os irmãos vão ver em vários textos da palavra de Deus. O Senhor até aceita fraco, irmão, porque eu sou um deles. Tem mais alguém aqui que é fraco? Mas a Bíblia diz assim, o poder de Deus se aperfeiçoa sobre a nossa fraqueza. O Senhor aceita fraco, pode mandar um currículo que está aprovado aí, está certo. Mas existe algumas coisas que não dá na obra de Deus, ok? Indeciso é uma delas, certo? Então o Senhor, ele trata com a nossa indecisão. 1 Reis 18, 21 vai replicar esse sentimento de tomar decisão, ok? Eu não vou aqui pegar a parte da idolatria, é óbvio, nós não temos idólatras aqui no nosso meio, glória a Deus por isso. Nós não temos idólatras aqui no nosso meio, mas o que eu queria salientar é aqui a decisão, a escolha, ok? O profeta Elias, usado por Deus no Monte Carmelo, junto aos profetas de Baal e de Azera, ele vai liberar uma palavra sobre a vida do povo. Versículo de número 21 diz assim: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis em dois? Daqui os dois caminhos de novo. Daqui os dois caminhos de novo. Até quando cocheareis em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Aí ele está falando isso aqui para Israel, tá bom? Se Baal porventura é um tipo de Deus e vocês têm ele por Deus, segue Baal. Olha o que ele vai dizer: segue-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. O caminho da indecisão. E o que eu quero deixar claro aqui para os irmãos, que essa ideia dos dois caminhos, ela vem permeando os textos bíblicos. E Jesus no Novo Testamento está ratificando, porque ele sabe que ele está lidando com pessoas indecisas, pessoas que são sujeitas a viverem a sutileza. Irmãos, hoje a gente está falando de santidade. Se a gente não vigiar, a gente sai daqui e é capaz da gente entrar em algo profano. Por isso que o Senhor está falando que nós devemos ter firmeza. Eu não estou falando de idolatria, mas eu estou pegando um contexto para lhe ensinar a respeito de escolha. Se o Senhor é Deus, então escolhe a servi-lo. O Senhor estava dizendo isso para Israel. Tudo bem, eu escolhi o Senhor para o servir. Aí que mora a questão. Então eu não posso servir o Senhor do meu jeito. Eu não posso servir o Senhor da minha maneira. Eu preciso servir o Senhor da maneira que deva ser servida. O presbítero aqui nos alertou que nós não podemos fazer as nossas escolhas à frente das escolhas de Deus. É por isso que a escolha precisa ser muito bem feita. Escolha hoje. E o Senhor nos deu já a resposta. Escolha a vida, né? Escolha a vida para a glória de Deus. Gente, eu gostaria de falar de mais um caminho aqui, para a gente já seguir para a segunda advertência. Salmos 1. Nós vamos falar brevemente desse caminho. Tem muito mais, tá? Mas eu só deixei aqui firmado a ideia daquilo que Jesus está ensinando ali no Monte das Bem-aventuranças. Na verdade, esse ensinamento ele percorre a palavra de Deus. Salmos de número 1. Nós vamos fazer a leitura dos 6 versos. Dos 6 versos. Aqui vai nos apresentar 2 caminhos, ok? Mas antes de nós lermos todos, eu gostaria de ler o verso de número 6, para que fique claro os 6 caminhos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Diga assim: caminho dos justos. Porém, o caminho dos ímpios perecerá. Diga assim: caminho dos ímpios.
Então a Bíblia nos dá dois caminhos aqui: o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. O caminho dos justos, qual que é o caminho lá de Mateus 7? O caminho estreito. Qual que é o caminho do ímpio lá de Mateus 7? O caminho largo, ok? Então nós vamos fazer a leitura aqui a respeito do caminho dos ímpios. O caminho dos ímpios, ele vai do versículo 4 ao versículo de número 6. O caminho dos ímpios vai do verso 4 ao verso de número 6. Salmos 1, verso 4 ao verso 6. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. É como se os resíduos de cereais ficassem espalhados assim sobre a eira, ficasse jogado, lançado. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo. Olha, o Senhor está falando de juízo igualmente em Mateus 7. Nem os pecadores na congregação dos justos. Aqui, irmãos, não significa os pecadores no sentido daqueles que se arrependem e cuidam para que não caiam no mesmo erro, nas mesmas fraquezas, mas aqui está falando de iniquidade. São pecadores contumazes, pecadores que são pecadores premeditados. E a palavra de Deus está dizendo que esse tipo de pecador que é premeditado, ele não permanece na congregação do justo, na igreja, está falando isso. Ele não consegue permanecer. Sabe por qual motivo? Porque a palavra de Deus, ela começa a apertar ele, começa a apertar, e aí de vez ele, porque assim, o aperto é positivo, gente. Quando a gente tem um parafuso do carro, do motor frouxo, o óleo começa a vazar. Aí você começa a apertar ele, volta tudo ao normal. Eu estou com o meu carro com um pequenino problema de vazamento de água, e hoje eu tive que fazer esse aperto, e esse ajuste, ele se torna necessário para todos nós. O problema do ímpio é que quando você vai ajustar ele, ele não aceita o teu ajuste, ele espana. Eu fui instalar o ventilador ontem, e a chave que eu estava, chave de boca, ela espanou. Irmãos, e para quem está ali tentando apertar, faz uma força, mas o parafuso não ajuda. Aí você fazendo força, mas não ajuda. Por qual motivo? Porque já espanou. Então eu dou graças a Deus, porque cada culto que passa, a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele nos disciplina, e Ele nos disciplina por causa do seu muito amor. Então, se cada culto que nós viemos e nós somos um pouquinho apertado pelo Senhor Jesus, isso significa que ainda a gente não espanou, nós precisamos ser ajustados. Isso significa que o amor de Deus está se preocupando com a nossa vida, e nós não somos pecadores contumazes, que não aceitamos os apertos de Deus. Pelo contrário, a gente se reúne toda quinta-feira e diz: Senhor, pode apertar o que está vazando, vai, pode apertar vazando, né? Tem que colocar as coisas no lugar, né? Quem aqui gostaria de ser ajustado por Jesus? Eu sou o primeiro, preciso desse ajuste aí, tá bom? Só que o verso de número 6 eu já li, mas eu vou repetir porque é o caminho do ímpio, tá? Caminho do ímpio. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá. Não é isso que Jesus diz lá em Mateus 7, versículo 13 e 14? Que a porta larga, ela leva a perdição, perecer, perdição, ok? Pastor, e agora? E o meu caminho, pastor? Valeu, glória a Deus, hein? E o meu caminho, o caminho do justo? Eu vou repetir para você dar glória a Deus aqui, hein? Pastor, e o meu caminho, o caminho do justo? O caminho do justo. O seu caminho, homem e mulher de Deus, diga assim para o seu irmão: o seu caminho, o seu caminho, o seu caminho. O seu caminho está do verso 1 até o verso 3, tá bom? Verso 1 até o verso 3. Mas Jorge, para o justo tem orientação e repreensão também. Lá, ó, verso de número 1 diz: bem-aventurado, Baru, bem-aventurado
o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. A pergunta que fica aqui, irmão: por que eu não devo andar no conselho dos ímpios? É isso. O ímpio vai me dar conselho de perdição. O ímpio está no caminho. O ímpio está no caminho largo. E eu vou dar meu ouvido para um conselho de perdição? Vou dar meu ouvido para um caminho largo? Olha aí. O homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. O pecador aqui é pecador contumaz, irmão. Aqueles que fazem chocarrice até, aqueles que brincam com as coisas de Deus, aqueles que são levianos. O texto diz: você não pode se deter nesse caminho. E eu deixo um conselho para todos nós. Todos nós aqui temos confraternização de final de ano, e glória a Deus por isso. E você sabe que lá na sua empresa tem um desses aí. Então não fica se prendendo na rodinha deles. Eles vão escarnecer, eles vão zombar, você não vai ser edificado. É possível que você até fique dando risadinha de canto para não ofender a ninguém. Então cuidado. Não se detenha, não se prenda. Aqui a expressão não se prender. Vale para o jovem: pastor, eu já saí de férias, não quero saber. Vale para vocês também. Não se prenda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Amém, meus irmãos? Não se assenta. Esse aqui é o caminho do justo, tá? Caminho do justo. Antes, olha que maravilha, tem o seu prazer na palavra do Senhor, e na palavra do Senhor ele medita de dia e de noite. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei, irmão, depois da sua conversão, que você foi ali, eu já fui também, vou confessar. Hoje eu fui sentar ali na rodinha dos escarnecedores. Aí o papo deles não descia, irmão. Eu queria falar de Bíblia, eu queria falar de Jesus, eu queria falar dos milagres. Aí não dava conta, eu saí, eu falava: Deus abençoe, mas eu estou saindo para cá, porque não dá. Você se torna não aceito. Esse caminho é um caminho que é apertado, gente, mas é um caminho que leva a vida ativa, vida vigorosa e vida abençoada. Verso de número 3, aqui está a promessa, tá? A promessa do caminho dos justos. Olha que promessa linda, essa promessa é maravilhosa. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, vou repetir, hein? E tudo quanto fizer vai ter prosperidade para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou profetizar, o presbítero já profetizou sobre 2025. Eu vou profetizar também. Nós estamos igual essa árvore, irmãos, junto a ribeiros de águas. Isso nos faz entender que as nossas raízes, elas não vão ficar secas. Vai ter água nas nossas raízes, igreja do Senhor. E o fruto, pastor, vai ter fruto para alimentar muita gente. A árvore não se alimenta do seu próprio fruto. A árvore produz fruto para abençoar vidas, famílias, pessoas, casas. O Senhor está profetizando que vai voltar os cultos do lar. Isso, vai voltar culto do lar, vai voltar culto de missões, vai voltar tudo para a glória de Deus. Vai ter muito fruto nessa casa, para a glória do nome do Senhor. Pastor, o que eu vou fazer? Vou profetizar também. E tudo que você fizer vai ter prosperidade. Vai ter prosperidade. O departamento das irmãs vai ter prosperidade. O departamento de jovens vai ter prosperidade. O departamento de missões vai ter prosperidade. O ministério de louvor vai ter prosperidade. Tudo que você fizer vai ter prosperidade.
Pastor, por que precisa ter prosperidade? Porque Deus é glorificado na prosperidade. A Bíblia diz que a prosperidade ela é um dom de Deus. E os irmãos já sabem, não precisa ficar explicando que prosperidade não tem a ver com dinheiro. Tudo que a gente fizer vai ter prosperidade. Prosperidade significa com avanço. Avanço. Prosperidade tem a ver com isso. É avançar para o próximo nível. É avançar para o próximo cenário. Pastor, mas esse cenário aqui quer me prender, igual José lá na cisterna. José ficou na cisterna, mas a cisterna não prendeu ele, gente. Por quê? Porque ele prosperou, ele avançou. Eu quero ministrar isso sobre a sua vida. Aquilo que tentou deixar você lá no fundo do poço, irmão, esse mês que passou, aleluia, eu ministro que isso não vai te parar. Isso vai fazer com que você avance no próximo cenário, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu estou profetizando que no próximo cenário tem coisas novas da parte de Deus. No próximo cenário tem coisas novas, em nome de Jesus. Irmão, a gente é tão acostumado a falar dessas coisas, quando a gente fala de prosperidade, a gente até se sente meio assim. Mas prosperidade é um dom de Deus. Eu não sou franciscano. Eu estou ministrando que prosperidade é avançar, avanço, em nome de Jesus. Diga assim: o meu caminho é dos justos. Se lembrem que lá no Deuteronômio o Senhor pede para que faça escolha a vida. Jesus, Ele nos propõe essa mesma escolha em Mateus 7. O profeta Elias coloca essa escolha diante do povo. Olha, faça a escolha de servir a Deus. Mas se for para servir a Deus, não é do seu jeito. Criança que serve do jeito que quer, maduros servem do jeito que precisam ser servidos. E aqui eu queria aplicar esse texto em Isaías 55. Por favor, a gente aplica e sai aqui dos caminhos, tá bom? Dos caminhos aqui finaliza, na verdade, sai dos caminhos não. A gente finaliza aqui o texto. Isaías 55, verso 8. Oh Jesus, está muito bom hoje aqui, Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Queremos continuar nesse caminho, Jesus. Muito obrigado. Aleluia. Isaías 55, por favor, verso de número 8. Esse texto também fala de caminho. E por isso que eu fiz essa semelhança, que o caminho largo representa a vontade humana e o caminho apertado representa a vontade de Deus. Aqui está mais explícito, Isaías 55, verso de número 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais alto do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Pastor, por que eu tenho que andar no caminho apertado, a porta apertada? Porque o caminho de Deus é mais alto e melhor do que o meu e do que o seu. É esta aplicação da parte de Deus para a minha vida e para não ter rodeio, irmão. A aplicação é muito simples. Os caminhos de Deus, eles são mais altos, mais elevados. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus, aleluia. O homem pode fazer plano, mas o que subsiste é a palavra final que vem da boca de Deus, aleluia. E os caminhos de Deus são mais altos, e os pensamentos são mais, e a palavra dizia: os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. Aleluia, aleluia, aleluia. Os pensamentos de Deus são muito mais elevados. Amém, meus irmãos? Finalizamos essa
parte dos caminhos, eu gostaria de entrar aqui na segunda advertência do Senhor. Vamos voltar a Mateus 7, por gentileza. Queridos, nós que pregamos o Evangelho, a palavra de Deus, nós precisamos olhar para os textos bíblicos e no texto pedir para que o Espírito Santo revele a Jesus naquele texto. Eu vou te dizer algo com certeza: Jesus está lá. Possa ser que eu e você não podemos enxergar, mas uma coisa é certeza: Jesus está lá nesse texto. Então o Evangelho, ele está espalhado sobre toda a palavra de Deus. E aqui nós estamos fazendo aplicações daquilo que Jesus fez no Antigo Testamento. Segunda advertência, e essa advertência aqui é muito boa, irmãos. O verso de número 13 diz assim, o final do verso: e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos, diga assim, muitos são os que entram por ela. O Senhor está falando aqui da porta larga, do caminho largo. E o próprio Senhor Jesus está dizendo assim: são muitos, não são poucos, são muitos os que estão entrando por esse caminho, os que estão seguindo esse caminho. Então a segunda advertência do Senhor é que nós não somos autorizados a seguir o fluxo da multidão. Aleluia! Amém, meus irmãos? Amém. Não somos autorizados. Jesus não te deu autorização de eu e você seguir o rumo e o percurso da multidão. Olha o que Jesus vai dizer: muitos são os que entram por elas. Jesus está dizendo mais ou menos assim: muitos são os que passam por essa porta, muitos são os que fazem viagem por esse caminho largo, mas nós não temos a autorização de seguirmos o fluxo da multidão. Jesus está dizendo mais ou menos assim: não é a multidão que dá o ritmo da marcha para a igreja. Quando Moisés vai clamar ao Senhor, a ordem foi: ordena ao povo o quê? Marcha. Mas a ordem veio de quem? A ordem veio de Deus, e Deus passou a ordem para Moisés. Não foi o povo que falou: não, nós vamos passar na frente de Moisés, passar na frente de Deus e vamos marchar. Não, o povo ficou aguardando a ordem. E a igreja do Senhor nesses últimos dias não pode marchar no ritmo da multidão. A igreja tem que continuar no caminho apertado, na porta estreita. E quando Deus disser para Moisés: Moisés, agora é a hora de marchar, a igreja marcha, a igreja marcha, a igreja marcha, a igreja marcha, a igreja marcha. Não é porque a multidão está se embalando, está dando ritmo, mas é porque a ordem veio do general dos exércitos. A ordem vem dele para a igreja marchar. Então, queridos, eu gostaria de ler um texto para a gente já caminhar ao final. 1 João 5, verso 19, por favor. E aí confunde-se o cenário. Quando a multidão passa na frente de Moisés, quando a multidão passa na frente de Deus, o mar não se abre. Lá vai, hein? Por qual motivo? Porque a autoridade estava sobre a vida de Moisés. O bordão não estava na multidão, o bordão estava na mão de quem? Moisés. O cajado não estava no meio da multidão, o cajado estava na mão de Moisés. É por isso que eu vou repetir aqui: nós nunca poderemos dizer isso, mas está todo mundo fazendo, porque senão a gente já vem para a frase da mamãe: mas você não é. Olha o cajado da mãe, já veio na hora, você não é todo mundo. Então o cajado nunca vai estar com a multidão, irmãos. Glória a Deus por isso. O cajado vai estar em quem está no monte Horebe. O cajado vai estar na mão de quem está de joelho, contemplando o Senhor face a face.
respiro, é hálito. É como Moisés sentisse o hálito do Senhor, de tanta tamanha comunhão que ele tinha com o Senhor. O cajado nunca vai estar na mão da multidão, o cajado está na mão daquele que representa a autoridade. E se a multidão passar, pastor, o mar vai continuar do mesmo jeito. Mas e se Moisés orar a Deus e falar: Senhor, o que a gente deva fazer? O Senhor falou para ele: estenda o cajado, vai, estenda o cajado em direção desse mar. E o mar começou a abrir. E para saber que não foi Moisés, porque ele só era uma autoridade, mas para saber que não foi Moisés, o mar não abriu daqui para lá. O mar passou a noite inteira, até o texto. Soprou um vento do noroeste. E o texto vai dizer que esse vento veio da narina de Deus, irmão. No cântico de Moisés, o texto vai dizer que Deus fez assim, ó, com o nariz. A narina de Deus soprou o vento. Passou a noite o vento soprando. E o mar abriu, não daqui para lá, o mar abriu de lá para cá. E o povo passou a pé seco, pé enxuto. Por qual motivo? Porque o povo, a multidão, aprendeu a obedecer à autoridade. E todo aquele que não obedece à autoridade vai andar com o pé na lama, pé molhado. Olha, você tem dado glória a Deus nisso aqui. Não tem mal volta para você entender isso aqui. Todo aquele que não respeita, falar de autoridade não é fácil assim. Todos aqueles que não respeitam a autoridade estabelecida andam com o pé na lama, escorregam, tropeçam e caem. Mas aqueles que estão debaixo de autoridade, eles aguardam e os pés são sequinhos. Se você ficar debaixo da autoridade de Deus e dos pastores, não é porque eu sou pastor dessa casa, eu falo de autoridade, e dos pastores que foram estabelecidos, presbíteros, evangelistas, se você se manter assim, pastora, se você se manter debaixo dessa autoridade, você vai caminhar com o seu pé seco, você não vai escorregar, você não vai tropeçar, e você vai chegar lá do outro lado para a glória de Deus em nome de Jesus. Pastor, mas a multidão está falando lá na internet que a gente não precisa obedecer à autoridade. Vai ouvir a multidão, vai lá ouvir. Ouve a multidão da internet que você vai ver, que você vai tomar. Multidão, multidão, multidão. O cajado não está lá na internet. Para quem não me entendeu, é sobre isso que eu estou falando. O cajado não está lá. O cajado e a autoridade está sobre alguém que Deus estabeleceu sobre uma vocação. Uma vocação. 1 João, capítulo 5, verso 19. O texto diz assim: sabemos que somos de Deus. Quem é de Deus aqui? Graças a Deus. Graças a Deus. Só que olha o que o texto vai dizer: e que todo o mundo está no maligno. Outra versão diz assim, ó, e que todo mundo jaz no maligno. Eu não sei se você já foi, claro, provavelmente você já foi, mas não sei se você já percebeu em uma lápide que alguém foi sepultado. Geralmente você vai lá e está escrito assim, ó, aqui jaz Michael Jackson. Jaz, sim ou não? E o texto está dizendo o quê? O mundo jaz no maligno. A expressão aqui mais próxima é que o mundo está nas mãos do maligno. O mundo está no domínio do maligno. Essa expressão jaz é como se estivesse morto, estivesse nos braços de alguém, e esse alguém estivesse balançando. O mundo está no controle, está no domínio, está nos braços do maligno. E é por isso, por esse motivo, que Jesus não nos autoriza a andarmos no ritmo da multidão. A multidão representa esse mundo, cara. E esse mundo está sendo influenciado por Satanás. Esse mundo está sendo influenciado pelo reino
das trevas. É por isso que a igreja recebe essa primeira palavra aqui, ó. Sabemos que nós somos de Deus. E a multidão já se entregou ao sistema. A multidão já se colocou no braço do maligno. É por isso que o conselho de Jesus, a segunda advertência, não somos autorizados a andar segundo o fluxo da multidão. A multidão representa esse mundo caído, e não tem nada que venha desse mundo que seja agradável para a igreja. Esse mundo já está debaixo do sistema de Satanás, só aguardando a manifestação do anticristo. Eu queria ler mais um texto, 1 João 2, versículo de número 15 e versículo de número 17. Aleluia. Versículo 15 diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, para não dizer que são palavras do pastor. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo há os prazeres da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que anda no caminho apertado, mas aquele que anda na porta estreita, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse tem uma promessa. E qual que é a promessa, pastor? Esse permanecerá para todo o sempre, para a glória de Jesus. Aleluia, aleluia. Queridos, eu queria muito falar sobre pela terceira advertência. A gente finalizou aqui a segunda advertência, e a terceira advertência eu vou deixar ela para a semana que vem. Nós vamos entrar nela na semana que vem. Mas a terceira advertência é: nesse caminho nós não podemos levar bagagens. O caminho é muito apertado, só dá para passar um de cada vez. A bagagem tem que ficar para trás. Vamos ficar de pé, nós vamos louvar a Jesus. Vamos, a pastora vai orar.